Olá, sejam bem-vindos ao programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Quero saudar você que está nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais este episódio do programa Ciência e Fé e que falaremos aqui sobre o materialismo histórico. Estamos aqui hoje com alguns membros do grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto. Queremos apenas lembrar a todos que estão nos assistindo que recentemente tivemos uma série de episódios sobre o relativismo, que de uma certa forma o materialismo histórico ele se enquadra também com este assunto. Estão aqui conosco hoje pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do senhor Willer, a paz do senhor Tiago, a paz do senhor pastor Fábio. Maravilha. Também está aqui conosco hoje pastor Fábio Lúcio, paz do Senhor. A paz do senhor Willer, pastor Tiago, pastor Rosetti. Maravilha. Alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus. Pastor Tiago, paz do Senhor. Pai dos seus irmãos que estão nos assistindo. Maravilha. Hoje temos reforços de peso aqui para poder falar a respeito desse assunto, Hoje né, pastor O time Tiago? está reforçado. Maravilha. É um tema que é muito importante. A gente vai abordar aqui a respeito até dos reflexos, né, do materialismo histórico ao longo do tempo na sociedade, como que o servo de Deus, né, o servo cristão, ele pode se precaver, né, de tudo isso que está embutido aí muitas vezes nas mentes, né, de muitas pessoas relacionado a essa parte do materialismo histórico. Há um texto base que nós vamos ler aqui que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, que nos diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É muito importante a gente observar que o apóstolo Paulo que ele faz questão de salientar o cuidado para a igreja de Colosso manter o discernimento espiritual, justamente por conta de determinadas ideias, determinadas concepções. E podemos até mesmo dizer que hoje nós vivemos num mundo em que tantas ideias são trazidas às pessoas jovens na universidade, nas escolas, são tantas abordagens que são feitas e que precisamos muito desse discernimento espiritual para não deixar que, de uma certa forma, isso venha abalar a fé do servo. A verdade é que muitas vezes essas ideias, muitos estudiosos vão tentar dizer que se trata de uma verdade irrefutável, mas muitas delas não são. E nós conseguimos compreender muito isso quando nós colocamos essas ideias frente à palavra do Senhor. Então, se nós colocamos diante da nossa fé, isso prejudica a nossa fé, então é uma coisa para se vigiar. É incoerente em relação à palavra, é um sinal de alerta para nós entendermos o que isso significa e que tipo de prejuízo se pode trazer para a vida espiritual do servo de Deus. Mas para a gente poder iniciar aqui então esta conversa sobre este tema, neste presente século, né, tem sido difundido muito as ideias, principalmente ideias progressistas, né, que são tidas como novas, mas na realidade nós sabemos que não são tão novas assim. E como que isso pode relacionar, pastor Rosetti, com a palavra, até mesmo com o comportamento da igreja diante de tudo isso? Olha, inicialmente, nós, até mesmo num episódio aqui anterior, nós discutimos sobre o conceito de verdade, o conceito de realidade. Então, a construção do pensamento que é chamado de pós-moderno, ele entra como uma desconstrução do conceito tradicional de verdade, né, que é a correspondência com a realidade. Então, para eles, a verdade não é mais uma correspondência da realidade, mas é simplesmente uma construção social baseado em sentimentos, em visões individuais, em interesses, né, pessoais, como a construção de verdade. Então, é aquilo que se chama o conceito antirrealista de verdade, né? Então, aquilo que é verdade
não é o que está ligado à realidade, mas é o que eu digo que seja, né? Em palavras rápidas, né? E dentro desse conceito surgiram também as ideologias, né? Que baseado nessa noção individual, do pensamento individual, que distorcem até mesmo a natureza humana, geram compreensões equivocadas da realidade e sugerem práticas sociais que estão calcadas na pessoa humana, no indivíduo humano e não na noção tradicional que nós temos de verdade, de bem, de mal, não é? Porque a noção tradicional do bem e do mal tem como referencial a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, essas novas noções de verdade, de realidade, essas ideologias, elas se desconectam com a palavra de Deus e passam a agir de modo independente. Então, é nesse sentido que o servo de Deus, o cristão, ele tem que estar entendendo, né, esses conceitos modernos para que ele possa ter o seu posicionamento diante do mundo. E essa mudança, essa desconstrução daquilo que é certo e errado, ela não vem de forma abrupta, ela vem de forma sutil ao longo do tempo. E hoje nós vamos ver muito isso, e aí principalmente para os jovens e para os adolescentes, né? Nós vamos ver muito isso na mídia, no cinema, nos desenhos, nos filmes, onde eles tentam passar que o bem não é tão bom assim e o mal não é tão ruim assim. Aí começam a desconstruir essa ideia. Olha, o bem não é... Esse camarada que sempre foi bom, não é tão bom assim não. Aí começa a mostrar um lado ruim daquele que era tido como o herói. E aí depois começa a mostrar um lado bom daquele que era tido como o vilão. E aí começam a desconstruir para mostrar que os dois são bem parecidos. Mas isso tudo tem um viés espiritual por trás, porque eles estão justamente desconstruindo uma imagem que é estabelecida na eternidade, onde Jesus é o bom pastor, Jesus é o servo fiel. E aí vão desconstruir e falam assim, não, Jesus não é tão bom assim. E lá na frente, ó, o adversário não é tão mal assim, para que as pessoas possam sair da presença de Deus e entrar na presença de um adversário que desconstrói tudo isso. Isso está acontecendo hoje muito, assim, bem estabelecido no cinema, fazendo essa mudança. Mas a palavra de Deus, ela deixa uma advertência. Lá em Isaías fala assim, ai dos que ao mal fazem, chamam bem. E ai dos que ao bem chamam mal. Porque essa desconstrução sempre vai cair na questão da vida espiritual. Não, a Bíblia não é tão boa assim, porque a Bíblia tem esse ponto, a Bíblia tem isso aqui. Aí começa a desconstruir a palavra de Deus para trazer um prejuízo espiritual para as pessoas. A questão que eu vejo é a questão da perspectiva. Quando você vê, digamos, a construção, vamos colocar a construção da verdade, com base numa perspectiva filosófica ou científica, filosofia e ciência está no mesmo patamar. Tanto que a ciência foi resultado da filosofia, da busca dos primeiros filósofos lá. Mas quando você coloca a busca da verdade com base na filosofia e não na palavra, que é a verdade, aí você começa a ter exatamente o texto aqui que o Willer leu, ou seja, que ninguém vos faça presa sua. Paulo, quando fala, ele como prisioneiro, ele disse assim, olha, eu sou preso do Senhor. Porque ele estava preso no sentido de um ambiente que era um ambiente de bênção, de graça, e que ele não queria de maneira nenhuma sair daquele ambiente, porque ali estava tudo. Então, dentro dessa perspectiva, da perspectiva filosófica, foi sendo construído uma verdade completamente relativa. Baseada em quê? Baseada em duas vertentes, que os filósofos sempre trabalharam nela. O racionalismo, ou seja, ninguém pode alcançar a verdade, e verdade ou conhecimento, estão mais ou menos no mesmo patamar, se não for pela razão. E os empiristas, ninguém pode chegar ao conhecimento senão pela observação. Então, são dois pontos que, ao longo dos séculos, eles vieram permeando tudo isso. Quando você usa a perspectiva filosófica para alcançar a verdade, você se opõe naturalmente à palavra.
porque a palavra que é a verdade. Isso. Muito bem, né? Isso é muito importante a gente realmente destacar, porque a gente vai observar ao longo do tempo como que isso, principalmente jovens nas universidades, eles são alvos de palavras que aparentemente são muito sábias, né? Muito perspicazes. E é por isso o próprio conhecimento da palavra de Deus, para que ele tenha esse discernimento, para entender, olha, isso daqui é muito interessante, está na teoria, foram pensadores, são estudiosos que escreveram, mas olha, eu tenho a minha convicção, eu tenho uma experiência com Deus, eu conheço o Deus o qual eu sirvo. Então é muito importante essa experiência do servo com a palavra, porque é a palavra que vai embasar a vida espiritual dele, o entendimento dele, né, na presença do Senhor. E aí, pastor Rosete, como que aqui a gente pode trazer elementos para a igreja se posicionar em relação a ideias, né, ideias como essas, ideias progressistas, situações como essa que o pastor Fábio trouxe para nós aqui também? A igreja, ela tem que ter em mente que há uma luta, há um embate que está travado no âmbito da nossa sociedade, no sentido de se apossar da verdade. E quando nós compreendemos isso, nós vamos ao texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, e diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu adoto como modo de compreensão se uma verdade ela é autêntica ou não, quando eu vejo nela um conflito com aquilo que a palavra apresenta. Ou seja, a verdade que confronta Deus, ela não é verdadeira, ela é falsa, né? A verdade que corrobora com a mensagem do Evangelho, essa verdade ela tem uma grande chance de ser autêntica, de ser verdadeira. Sim. Né? E por quê? Porque nós sabemos que o conhecimento de Deus, ele na sua essência, irrefutável. Né? Ele é o que nós costumamos dizer, verdade absoluta. Não é? Então, a verdade absoluta é aquilo que Deus desejou que o homem se inteirasse para lhe servir de guia ao longo da sua vida. E quando nós confrontamos isso, nós estamos confrontando com a essência do próprio conhecimento de Deus. Não é? Então, nós precisamos ter esses instrumentos em nossas mãos e saber que, como igreja, nós temos os elementos para sermos vitoriosos nesta batalha contra o mal, né, contra as más influências, contra as falsas, né, verdades que são difundidas ao longo da nossa sociedade, à medida que nós nos apropriamos do conhecimento da palavra. Muito bem. Só para ilustrar isso que o pastor Rosete acabou de falar, João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É exatamente isso, porque a palavra do Senhor é que nos faz direcionar e até mesmo separar o trigo do joio, separar aquilo que não provém do Senhor daquilo que é do Senhor. Claro que na própria filosofia, no campo das ciências sociais, há diversas coisas que são importantes para a cultura, para o conhecimento, que a gente pode colocar em prática. Nem tudo é desprezível, obviamente que não, tem muita coisa boa, mas reter aquilo que é bom, o próprio apóstolo Paulo nos ensina isso, né? E quem vai dar esse embasamento, né, para a vida do servo é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que é essa verdade, né, que nos dá essa referência. Você vê como o discernimento, que é uma arma espiritual, né,
ele é fundamental na nossa vida para entendermos aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Você repara que Paulo, quando estava ali, se não me engano, em Filipos, uma jovem, e a jovem tinha um espírito de adivinhação, falava uma coisa que, aos olhos humanos, vamos analisar pela razão, ela falava uma coisa que era certa. Ó, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Mas ali a palavra diz que Paulo estava incomodado com aquilo. E aí ele teve discernimento para entender que aquilo ali não era do Senhor. Repara que se ele não tivesse o discernimento, ele poderia agir na humanidade e falar assim, não, essa jovem está certa. E ele ia trazer para dentro da obra do Espírito Santo um espírito de adivinhação, porque ela ia ser colocada no mesmo patamar do Espírito Santo. Mas no discernimento ele falou assim, isso aí não é do Senhor, para trás de mim. E ali ela foi liberta. Então você vê como o discernimento é importantíssimo na vida do servo, porque senão você traz para dentro da sua vida algo que não é do Senhor e que aparentemente é bom. Ela não estava falando coisa ruim, aparentemente ela estava falando coisa boa, mas não vinha do Senhor. Então, aparentemente a gente olha, não, isso aqui é bom, esses conceitos são bons, não, tem isso aí mesmo, mas isso traz para nós uma dificuldade espiritual e uma dificuldade na nossa vida também, né? Exatamente. É bom ressaltar aquilo que o Willer colocou, que aqui quando nós falamos, né, de filosofia e ciência, nós de maneira nenhuma queremos desacreditar. Ao contrário, nós estamos, na verdade, hoje, se nós não tivéssemos a ciência, nós não teríamos nem vida, certo? Ou seja, a questão da água, a questão da energia elétrica, o celular, etc. Tudo isso é benefício da ciência. Agora, o fato é que a ciência, para ela comprovar uma teoria, uma lei válida, ela precisa de alguns requisitos, desde o século XV, lá com Francis Bacon, né? Ou seja, você tem que primeiro observar, estabelecer um postulado, fazer observação, medir, avaliar o resultado, aí sim postular a teoria. E, na verdade, tem uma série de teorias filosóficas que não tem esse tipo de comprovação. Então, é muito simples você ver. Não é pelo um postulado, com uma hipótese não confirmada, que você vai simplesmente desacreditar. Isso é importante para os jovens. O professor, às vezes, pode falar alguma coisa, tendo uma base até mesmo de outros livros, outros autores, mas onde é que está a comprovação? A palavra não. A palavra ela vai exatamente no ponto, na verdade. E uma coisa que eu observei, um cientista brasileiro até, ele fez uma colocação muito interessante, porque até Eclesiastes fala sobre isso, né? O desejo do homem é descobrir, e Deus é de ocultar. Né? Então, o homem quer sempre descobrir, né? Olha para o céu, olha como é que foi construído. E ele diz uma coisa muito simples, muito direta, assim. A Bíblia não teve nenhum propósito de mostrar como as coisas foram feitas, mas de mostrar como você vai para a eternidade, você vai para o céu. O propósito é esse, né? O propósito é esse. E para isso só conhecendo a verdade que é Jesus. Por isso que o texto aqui citado também, santifica-os, né, na tua palavra, a tua palavra é a verdade. É verdade. E a própria palavra, ela nos chama a atenção para aquilo que os homens chamam de falsamente chamada ciência. A falsa ciência. Né? A falsa ciência. Né? E a falsa ciência e a verdadeira ciência, nós sabemos fazer a distinção entre elas, é muito importante. E a verdadeira ciência, ela te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus. Porque ela mostra, faz você entender aquilo que Deus criou, né? Não há nenhum cientista que, ao olhar para dentro de uma célula, né, e ver aquelas organelas, né, todas no seu perfeito funcionamento, integradas funcionalmente entre si, não seja capaz de glorificar um Criador. Ver a figura, né, de um Criador. Ver ali o rosto de um Criador moldando todos aqueles elementos ali, né? Então, a menos que ele não seja honesto intelectualmente. Não é? Isso vai ser exposto por Paulo em Romanos. Ele fala assim, olha, as coisas que Deus fez, elas claramente se veem e se entendem nas coisas que foram criadas. Porque Deus, ele colocou a assinatura dele em todas as coisas que foram criadas. Mas mesmo assim, Paulo continuou falando, olha, mas mesmo esse cientista vendo isso, identificando a figura de um Criador, não lhe deram glória. Fala assim, não, isso aqui não é Deus, eu não posso falar que é Deus, eu tenho que falar que é outra coisa. Mas não ligaram, por isso a palavra diz assim, que Deus os abandonou por conta disso, porque eles não lhe deram glória. Porque você olhar para tudo isso e você
objetivamente você vê a figura do Criador. E um dos problemas também do materialismo histórico é justamente esse, enaltecer a criatura, né, e não o Criador. E não o Criador. E o texto em Romanos fala Também também fala isso, justamente isso, né? Isso é muito importante. Então, dentro desse sentido, pastor Rosete, como que a gente pode reconhecer, né, ideologias? Comentamos aqui, o pastor Fábio disse também, que há muitas coisas boas a serem retidas, mas como que o jovem, o estudante, seja aquele que é interessado nessa área, pode reconhecer determinadas ideologias? Olha, no caso do materialismo histórico, né, e está muito bem hoje difundido, né, são as ideias de Marx, de Engels, Gramsci, onde coloca o homem como centro, né, da história, como centro das transformações históricas, né? E mais do que isso, além de ser o homem o centro da história, é o Estado aquele que concentra todo o processo produtivo, todas as transformações sociais, de modo que Deus está excluído desse processo, né? Não há nenhuma menção, inclusive até Marx, ele declara que a religião é o ópio do povo, não é? Ou foi Engels? Não, foi Schopenhauer. Schopenhauer, Schopenhauer. que faz essa declaração, não é? Influenciou Marx. De modo que tudo aquilo que Deus ensina como base e fundamento para o progresso da humanidade, para a livre convivência entre os seres humanos, é contestado como algo plenamente refutável. Exato. Tá certo? É bem interessante até mencionar a respeito de Marx, porque ele também foi contemporâneo de Charles Darwin. E tem um episódio, tem registros históricos disso, de que um dos exemplares de uma obra que ele escreveu, que é o Capital, ele faz uma dedicação para Charles Darwin, justamente porque por causa de algumas ideias que serviu como pilar do evolucionismo. E ele usa daqueles pilares para descrever a sua teoria, porque um dos pilares da teoria de Darwin é a disputa, né, pela sobrevivência na natureza. E o outro é de que a vida e a própria variedade da vida teria surgido por processos materiais e descartando completamente o sobrenatural. E ali Marx ele faz questão de escrever isso para Darwin, né, que aquelas ideias o inspiraram, vamos dizer assim, para descrever a disputa de classes e até mesmo essa construção social, econômica. Aí nós, nos bastidores, nós até brincamos de uma certa forma, né? Dependendo da ideia, um abismo acaba chamando o outro, né? Então, o aspecto materialismo, né, da evolução das espécies sendo usado ali para descrever também determinados conceitos daquela obra que são usadas de uma forma muito equivocada por determinadas pessoas e que acabam levando para certas ideologias que afastam o homem de Deus. E aí, mais uma vez, ressaltar que o jovem ele precisa desse discernimento espiritual e o conhecimento profundo da palavra, porque é a palavra que vai balizar o jovem, né, daquela perspectiva, daquela teoria, daquele ensino, e reter exatamente aquilo que vai ser bom para não só a sua carreira acadêmica, a sua vida acadêmica, mas a sua vida espiritual principalmente. Marx ele aproveitou exatamente a teoria da evolução de Darwin, porque ela alijava Deus. Darwin nunca falou de Deus. Falou sempre seleção natural. Exato. Usou todos os critérios humanos, científicos, para poder mostrar que a evolução ocorreu quando a palavra fala, quando Deus cria, né? Um especialista em Gênesis 1 e 2 aqui, criou segundo a sua espécie. Ou seja, não há mudança de espécie. A espécie ela é fechada dentro do plano da criação. Então Marx usou isso aí como um alicerce, porque ele, alijando Deus, ele alijava toda a parte do conceito religioso, que era outro obstáculo. O outro era a família.
Exato. Então, ele desagregar a parte religiosa, né? E a família eram dois pilares que, e até hoje, isso tem, né, tem sido, né, muito contestado para você estabelecer uma doutrina, né, materialista É isso, na vida das pessoas. são dois pilares que o senhor falou, pastor. Dois pilares que o senhor estabeleceu lá no Gênesis, que é o relacionamento de Deus com o homem, afinal de contas, Deus descia toda tarde para falar com Adão, e a família, que Deus estabeleceu a família ali com Adão e Eva. Então são os dois pilares que Deus estabeleceu lá atrás, e é justamente os pilares onde são atacados aí para acabar com a vida espiritual, né? E interessante que em 1859, quando houve a publicação da Teoria da teoria do Teoria da evolução, o livro origem dele, das a origem das espécies, não se tinha a pesquisa microscópica, né? Os microscópios, né, eram extremamente rudimentares, não se tinha visão do intracelular e principalmente da microscopia eletrônica que veio no início do século XX, né? Então, qualquer pesquisador honesto, ao compreender a complexidade do mecanismo microscópico intracelular, ele deveria rever os seus conceitos, né, sobre o evolucionismo. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Eles mantiveram irredutível, tentando simplesmente retificar, né, essas falhas, né? Sempre colocando um remendo, né? Sempre colocando um remendo Não, peraí, na vamos teoria. acertar isso aqui, que isso aqui está errado, mais ou menos Tá assim. entendendo? Porque ele propôs a sua teoria observando bico de passarinho, não é? Olhando o bico do passarinho, é como nós vemos como um automóvel funciona olhando para a cor da lataria dele, ou a forma. E dentro da própria teoria científica, quando você tem a explosão de vida cambriana, o período cambriano, ali você já mata a questão da evolução da espécie, que ela não consegue explicar isso também. Você tem na própria teoria... Extrato de sedimentação. Você já tem as coisas que acabam com a teoria da evolução. Fora todo o aspecto de suporte que isso exige, né? Como o planeta ter o suporte de vida, todos os fatores antrópicos que têm que ser muito bem calibrados. Você vai para uma coisa que não tem como você olhar e não ver a mão de um Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, os elos perdidos... Onde estão, né? Eles estão perdidos mesmo, porque eles não existem, né? Onde estão, né? Como diz o elo perdido, eles falam, né, que está o rabo do macaco, né? O homem não nasceu com isso, né? Maravilha. Bom, para a gente poder finalizar aqui, nós estamos chegando já no final do episódio, tem um aspecto que a gente poderia falar que é da transformação social, né? Certo. Isso é muito discutido, também no âmbito do materialismo histórico, mas do ponto de vista da palavra do Senhor, né? Como que a gente poderia falar a respeito da transformação social do ponto de vista bíblico? Olha, a transformação social, ela não está, ela não virá como resultado de luta de classes, né? Não virá como resultado de revoluções. A transformação social, ela virá como resultado da regeneração do coração do homem. É a transformação que Deus opera na vida do homem, que é capaz de transformar este homem e transformar o seu relacionamento com as demais pessoas na sociedade. É torná-lo sensível às necessidades alheias, né? Levando a uma convivência pacífica, amorosa, levá-lo a entender o que representa assistir, né, aquela pessoa que está ao seu lado. Então, essa é a verdadeira transformação social que a palavra opera na vida de uma sociedade. Então, uma sociedade que tem a palavra como centro da sua vida, né, ela é capaz de compreender a necessidade, a verdadeira necessidade do ser humano e levá-lo para o lugar que Deus sempre desejou conduzi-lo.
Então, essa é a verdadeira transformação que opera. E eu gostaria até de confirmar essas palavras, lendo aqui Romanos 12, 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha. Essa é a verdadeira transformação que Deus opera na sociedade. Glória a Jesus. Maravilha, né? Eu acho que esse só pode ser o nosso encerramento, né? O nosso tempo ele já se extinguiu. Pastor Fábio, a paz do Senhor, foi um prazer tê-lo aqui Paz do Senhor. conosco mais uma vez. Amém. Foi uma alegria participar com vocês aqui. Maravilha, pastor Eduardo Rosetti, a paz do A Senhor. paz do Senhor a todos. Maravilha, pastor Tiago. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos, pastores. Bem, nós chegamos ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé, lá no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, na playlist do Ciência e Fé, tem diversos episódios lá, inclusive esse também já está lá. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, até mesmo estudantes, né, acadêmicos que estão nas universidades, pessoas que você conhece, professores universitários. É um instrumento também enviar o link, não só dos programas, do Ciência e Fé, mas diversos programas da Igreja Cristã Maranata, é um meio de evangelização. Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.